Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. No Frente a Frente de hoje, a entrevista é com o professor José Vieira, engenheiro agrônomo, professor titular da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, no campus Arapiraca, um dos coordenadores da expedição científica que resultou em um livro com lançamento no próximo dia 16 deste mês, às 10 horas, no auditório da reitoria da UFAL, aqui em Maceió. O livro reúne as pesquisas científicas mais recentes sobre a região do Baixo São Francisco. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. Novamente coloco, porque trabalhar com a ciência, não é, com a pesquisa, é algo muito importante, sobretudo nas universidades públicas. Então, eu pergunto, como surgiu essa iniciativa de criar essa expedição para fazer esse levantamento, não é? Pesquisa em arqueologia subaquática, saúde pública da população ribeirinha do rio, análise da água, de peixes, dos agentes contaminantes, enfim. Como surgiu essa iniciativa e como foi possível viabilizá-la? Vamos por partes. Obrigada. Primeiramente, agradecer pelo convite, dizer que é uma grande honra estar aqui fazendo e apresentando esse trabalho. O trabalho da expedição em si, ele começou em 2018, na inspiração ou ideias iniciais do professor Emerson, no qual a gente foi convidado a fazer parte dessa coordenação, desse trabalho de coordenação. É um trabalho que a gente sabe quando começa, como começa, que começou pequeno, sem muitas pretensões, mas que com o tempo, a importância que ele foi se apresentando com o tempo, ele foi crescendo e hoje a gente tem resultados que ajudam a direcionar algumas ações, por exemplo, parte do Comitê de Bacia do São Francisco, alguma coisa já por parte da Codevasf também. E iniciou em 2018. Auxilia nas políticas públicas. Sim, esse é o objetivo. Porque enquanto expedição, você tem expedições e expedições. Essa é uma expedição científica, não é expedição de turismo, não é expedição de passeio, é expedição de trabalho. Trabalho sério que envolve hoje 20 instituições, 35 áreas de pesquisas, que tem gente do Brasil todo. São pessoas que estão vindo representando suas instituições, estão pagando para vir, não estão recebendo nada em troca disso. Então, é um trabalho que é feito, na grande maioria das vezes, ou na sua grande maioria, voluntário. Tanto que, logo no primeiro dia de expedição, a gente deixa bem claro, até durante a expedição, o seu título de doutor, o seu título de pós-doutor, o seu cargo que você ocupa na sua instituição, aqui ele não vale nada se o seu conhecimento não fizer a diferença para essa região. Tratamos todos por iguais, desde o auxiliar de serviços que está lá, do cozinheiro, de quem faz a limpeza, do barqueiro, a gente trata todo mundo por igual, do bolsista, do pesquisador, a gente trata todo mundo por igual. E isso tem sido o grande diferencial, porque tem formado uma grande família de pesquisadores, e eu acho que aqueles que já participaram, aqueles que estão chegando com esse trabalho, que foi idealizado pelo professor Emerson no primeiro momento. Quem, além do senhor, está coordenando esse trabalho? Tem o professor Emerson, que é da UFAL, engenheiro de pesca, e hoje ele está no SECA, e tem a professora Temis, que é a esposa do professor Emerson, que trabalha com a parte de biologia aquática também, que também está no SECA. Então, somos 3 na coordenação. Tem uma coordenação, o professor Emerson fica com a coordenação geral, eu e a Tênis ficamos com a coordenação adjunta, mas é um trabalho que é partilhado. Tanto que o trabalho da expedição hoje ele está servindo de referências já para outros lugares do Brasil, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, se não me engano, que tem a universidade. Em que aspecto, professor? Eles estão vindo a Maceió agora em setembro para poder conhecer o trabalho da expedição, que eles querem fazer a coisa equivalente lá no Rio Paraguai. Um trecho do Rio Paraguai que compreende lá a parte de abrangência da universidade deles. E esse trabalho que a gente está fazendo no Baixo São Francisco, ele já está servindo de modelo para também uma expedição do médio, submédio e do alto São Francisco. Tanto que ia ter agora no submédio, e ela foi cancelada agora, de última hora, porque tem muita coisa para ser resolvida ainda, em termos de logística, em termos de prospecção das informações para poderem ser levantadas.
E aí ficou para 2023. Então, médio e submédio, provavelmente a gente tenha já no próximo ano outras expedições também, no mesmo modelo que a gente está fazendo aqui no Baixo. Pois bem, o livro, este livro que vai ser lançado no dia 16, ele traz quantos volumes? Esse já é o segundo volume. Segundo volume. O primeiro volume foi lançado em 2021, né, com 21 capítulos. Abordando a expedição de 2018 e 2019, e agora a gente está no segundo volume, que está abordando a expedição de 2020 e 2021 e alguma coisa das expedições anteriores também. Professor, algo que tenha surpreendido a equipe de pesquisadores nesse tempo de trabalho? Alguma coisa que tenha surpreendido? São 35 áreas de conhecimento, então eu diria que são 35 surpresas em cada área, praticamente. Algumas curiosidades, por exemplo. O ano passado a gente teve o primeiro momento a arqueologia subaquática, coisa que é inédita praticamente no país. E a equipe da UFS, nos mergulhos que eles fizeram ao longo do rio, encontraram vários artefatos do século XVIII, do século XIX. No leito do rio? No leito do rio. E em Traipu, no mergulho que eles fizeram, encontraram uma âncora de pedra. Essa âncora de pedra, né, pode levar a algo como sendo originário da navegação dos fenícios, ou uma coisa desse tipo. Remonta, então? Remonta a 3.500, 5.000 anos de história aí, né? Então, é algo que ainda está sendo pesquisado, então, são hipóteses que estão sendo levantadas, mas está sendo pesquisado, levantado direitinho para tentar identificar. É uma âncora de pedra conhecida como Putra, né, que aí é coisa de navegação talvez indiana, coisa dos fenícios, enfim. São curiosidades que existem, né, no leito do rio. Que incentivam, né? Que incentiva, inclusive. Nesse caso, né, é um local que de mergulho, você não faz mergulho autônomo, você precisa de ser mergulho orientado, né, acompanhado, com cilindro e tudo mais. E isso, né, de certa forma, se confirmando a origem desse material, né, passa a ser um local de atração turística para mergulho subaquático fantástico. Pois é, mas nessa questão do mergulho subaquático, eu faço um levantamento aqui de uma questão sobre a profundidade do rio, que é uma curiosidade também, que poucas pessoas sabem, né? Onde o rio é mais profundo, e a gente conversava sobre isso no início, antes da entrevista. Eu gostaria que o senhor dissesse aqui sobre essa composição, não é? Que permite navegar, permite fazer a prática do mergulho, mas tem que ter cuidados, não é? Em 2020, em plena época de pandemia, a gente teve um pesquisador, que hoje está no Rio Grande do Sul, que ele participou da equipe para fazer topologia de fundo de rio. O que é isso? É você fazer o escaneamento do leito do rio para ver profundidade, o que é que existe, o que é que não existe. Nessa profundidade foi encontrado que em Piranhas, a profundidade maior que foi encontrada, porque é a parte que é estreita, a parte estreita do rio, mais estreita, e ele chegou lá a 58 metros de profundidade. Isso é como se fosse um cânion, praticamente, no rio. Pois é, e a distância que tem da margem do rio para chegar a esse cânion subaquático? Dependendo da vazão do rio, se você tem 5, 10 metros da margem do rio, você encontra já esse despenhadeiro para chegar a essa profundidade. No decorrer da margem, há informações sobre essa topografia? Tem. Então, quando a gente pega de Piranhas até Pão de Açúcar, praticamente, a gente encontra os lugares mais profundos, vamos dizer assim. Naturalmente, tem um leito de corredeira do rio, que esse mesmo, independente da vazão, ele continua correndo com a profundidade razoável. E tem os locais onde você tem, que são mais abertos, de menor declividade, que a gente tem uma profundidade menor. E isso decorre do fato do assoreamento, que está sendo muito intenso e que é muito intenso, principalmente porque a gente tem na bacia do São Francisco, no estado de Alagoas, cerca de 28 mil quilômetros quadrados, que representa 2.800.000 hectares. Se a gente colocar aí num período de chuva agora como esse, que choveu em média 600, 800, 1.500, 2.000 milímetros,
que uma erosão simples, que pode levar aí 2 gramas, 3 gramas de solo por litro de água, isso representa 80 milhões de toneladas de sedimento no rio. Então, quando a gente analisa essa situação, esse sedimento tudo ele vai parar na calha do rio e vai formando os bancos de areia, sedimento. Se não tiver força suficiente, o assoreamento como um todo, se o rio não tiver uma vazão suficiente para poder arrastar esse sedimento para o mar, ele vai depositando ao longo do rio e vai provocando assoreamento. É isso que a gente encontra hoje. Tem lugares que se a vazão baixar de 800 metros cúbicos por segundo, já dificulta muito a navegação. Pois bem, em relação ainda a essa questão da navegação, o que dizer, não da navegação, mas especificamente a qualidade da água no Baixo São Francisco? Qual é a análise que se tem? O que é que porque ela abastece, né, aos ribeirinhos. O que a gente precisa saber do São Francisco? Eles são 2.800 quilômetros, então vem de Belo Horizonte, né, praticamente. Então as barragens que romperam lá de sedimentos em janeiro de 2019, por aí 20. Então esses sedimentos eles estão sendo depositados ao longo da bacia, né, tem várias hidrelétricas que vão retendo, mas os metais pesados, o lixo, o esgoto, né, que é jogado naturalmente por essas cidades que estão à margem de São Francisco, que são jogados no leito de São Francisco, ele vai descendo, vem descendo. Então, se a gente pegar Xingó, por exemplo, Xingó tem o mestre do rio que a gente chama, que é o Jackson Borges, que disse que ali tem um monstro dentro de Xingó, porque ninguém sabe o que tem no fundo dele. Que tem lugares que tem 100, 120 metros de profundidade e ninguém não sabe o que tem dentro. Então, há um acúmulo muito grande desses sedimentos, desse resto de esgoto. E essa água que desce, mesmo ela sendo oxigenada e tudo mais, tem por exemplo, os metais pesados, eles não vão desaparecer, eles não vão se decompor, eles vão permanecer. Então, já tem sido encontrado algum nível de metal pesado, chumbo, por exemplo, alguns outros mais, resíduos de inseticidas, pesticidas e tudo mais, que eles já estão até no peixe também, que está sendo consumido. Então, esse processo todo de falta de saneamento, por exemplo, de 503 municípios, 504 municípios que tem dentro da bacia de São Francisco, somente um, que está em Minas Gerais, que é a Lagoa da Prata, que tem 100% de tratamento de esgotos. Os demais, apenas um. Então, os demais estão com tratamento parcial ou lançando seus esgotos brutos, seja nos afluentes, seja diretamente no rio. Então, quando vem um período desse de chuva, você tem, mesmo um município que esteja distante da calha do rio, quando você tem uma chuva mais forte, como, por exemplo, se você pegar o rio Ipanema, o rio Traipu, o Capiá, o Mochotó, o Rio Grande, que estão em Alagoas, né, quando pega as enchentes maiores, eles carregam todo esse material para o leito do rio. Então, a água que é jogada no rio, ela, de alguma forma, mesmo com a vazão grande, ainda assim ela tem uma quantidade de contaminantes muito alta, né, que não vai estar nos limites das resoluções do CONAMA, mas é preocupante, porque no caso dos metais pesados, eles são cumulativos. E aí a gente precisa ter esse cuidado, ou seja, são políticas públicas, como por exemplo de recuperação de matas ciliares, recuperação de áreas de preservação permanentes, recuperação das nascentes. Então são programas que dependem de recurso público, muito na esfera federal, né, que até então a gente está batalhando desde 2007 com um centro de referência de recuperação de áreas degradadas, que foi originário a partir do processo de revitalização do São Francisco. Foi criado o centro, mas o recurso nunca chegou. A transposição foi feita, mas o recurso da revitalização para os centros de referência, para trabalhar com a questão de recuperação de áreas degradadas, a parte de desertificação, a parte de recuperação de nascentes, infelizmente a gente está, assim, chega um lado, mas o outro, que é o base, o principal para poder manter a estrutura funcionando, manter a proteção ambiental, manter a qualidade do ambiente como um todo, esse recurso nunca chegou. Não é por falta de persistência daqueles que estão à frente desses órgãos que foram criados ou das instituições que estão inseridas nesse contexto. Porque no São Francisco, vamos dizer assim, é o destino final de tudo que acontece de degradação. De degradação. Dentro da bacia vai parar dentro da calha do rio. Professor, nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje entrevista o professor José Vieira, ele que é engenheiro agrônomo, professor titular da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, no campus Arapiraca, e um dos coordenadores da expedição científica que está identificando, através dessa pesquisa, várias questões importantes no Baixo São Francisco. A partir do momento em que se busca essas informações, professor, eu pergunto como tem sido viabilizada a pesquisa científica versus recursos públicos. A gente sabe que, ultimamente, nos últimos 4 anos, o MEC, que poderia estar patrocinando integralmente essa pesquisa, nem está nessa pesquisa, nem nas demais que acontecem no país, né? Nós temos uma crise profunda e séria no Ministério da Educação. Gorete, assim, a expedição em si, ela hoje conta com apoio, participação de 20 instituições. Recurso. Quando você começa a fazer um trabalho que ele apresenta resultados, as portas não se fecham, elas começam a se abrir para algumas ações. Está difícil para todo mundo, e a expedição não é diferente. A universidade está com uma séria crise quanto a recursos para destinar tanto a manutenção quanto a pesquisa. A expedição ela conseguiu romper, de alguma forma, essa barreira de recursos através de quê? Através do próprio Comitê de Bacias, da Bacia Hidrográfica de São Francisco, que foi o primeiro a acreditar nesse processo. A FEAPEAL, né, com toda a sua limitação estadual em termos de recursos, fez um pequeno aporte, né, com a concessão de uma bolsa para pesquisador, que nos ajudou em uma área de pesquisa na expedição. A Codevasf chegou no segundo momento também com um aporte de recurso. A própria SEMAR, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, também, né, fez um aporte de recursos que foi interessante, porque permitiu que a gente comprasse data show, notebook para doar para as escolas ribeirinhas, para a questão da educação ambiental. As universidades como um todo, elas têm cedido seus pesquisadores, né, que esses trazem seus equipamentos, e com algum recurso que a gente tem do MCTI também, que aportou algum recurso em 2019, 2020, 2021 aportou recurso, agora em 2022, né, eles estão aportando um volume mais significativo de recursos. Então, quando a gente chega, apresenta o projeto, apresenta os resultados, a gente vê que o projeto em si, quando ele tem uma boa concepção, ele consegue romper essas barreiras da falta de recurso, porque as pessoas começam a acreditar, os governos, eles começam a ter esse aporte de recurso para isso. Esse trabalho já foi apresentado em Brasília, né? Já. No ano passado, a gente foi convidado para participar pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para participar da Feira Nacional de Ciência, que aconteceu em dezembro. Isso foi o convite feito pelo então ministro Marcos Pontes, e foi apresentada a expedição, foi levado material. Né, a receptividade a esse trabalho, como foi muito grande. Por quê? Porque desse trabalho da expedição, hoje, ele é tido como um dos 10, 12 trabalhos no Brasil, acho que 10 trabalhos no Brasil, que são resultado da parceria entre as instituições de ensino superior e as comunidades ou as gestões públicas. Então, esse é um dos exemplos exitosos do país, né, desse período todo de vacas magras para a ciência como um todo, de que é possível fazer esse trabalho de pesquisa, levar essa pesquisa a conhecimento de um público que seja os gestores
como todos, públicos. Podem beber participação, na fonte, né, participação, envolvimento e engajamento da população que está sendo contemplada com muitas dessas ações. Então, a gente vê que o contexto como um todo, a gente precisa ter um pouco de inteligência ou de muita sabedoria também, para poder entender que, por mais que a gente tenha dificuldades, essas dificuldades elas podem servir de motores propulsores para que a gente possa também buscar soluções, não as mais viáveis no momento, ou as mais céleres no momento, mas que elas são importantes para poder manter essa chama da ciência viva. Porque o que a gente tem percebido, Gorete, é o seguinte: em cada escola que a gente passa, a gente vê que o país está perdendo não uma, duas mentes brilhantes, está perdendo várias. Isso nas comunidades ribeirinhas, né, onde a gente vê que as pessoas não precisam de esmola, as pessoas não precisam de auxílio por misericórdia, as pessoas precisam de apoio para poder se desenvolverem, crescerem, aprender, estudar. Esses benefícios sociais poderiam nem existir, né? Claro. E o que a gente vê na expedição é que as comunidades estão ávidas, né, por essa ação dos poderes públicos constituídos. Pois é, o fato dessa pesquisa, ela atravessa, né, chega a um período eleitoral. Isso faz a diferença, professor, do ponto de vista das comunidades que têm um nível de consciência, assim, de levar, e dos próprios gestores a verem essa possibilidade de beber na fonte da pesquisa e aplicá-la na prática? A gente já teve a expedição passando por 8 municípios. Você tem gestões que bebem na fonte ou comunga do princípio que a ciência é importante para o desenvolvimento, para o crescimento, para a resolução dos problemas, e tem outras gestões que praticamente ignoram. Ignoram por quê? Porque, de alguma forma, quando você leva conhecimento, né, faz com que as pessoas comecem a contestar, comecem a ver que é possível um outro mundo, é possível uma outra tônica de desenvolvimento, é possível você ter outras ações que são em benefício de uma comunidade, não em benefício de pessoas específicas. Desperta aquele botãozinho das reivindicações. Nem só das reivindicações, mas sim da possibilidade de realizações de coisas que até então eram postas como sendo impossível para eles. Se a gente pegar muitas dessas comunidades, são comunidades prático, que têm... Assim. Tem não vários, especificando mas o município mas vamos de pegar comunidades. Uma comunidade onde a gente chegou em 2018 e a escola que tinha na comunidade era tida como sendo a escola que era usada como castigo para os professores que não era, assim, enfim, que tinha algum problema, esses professores eram mandados para lá. Em 2019, que tipo de problema, professor? Não, assim, de ordem de administração ou coisa desse tipo, né? E esses professores eram mandados para lá. Em 2019, a gente visitou essa escola novamente, e em pleno sábado a gente foi recebido com bolo, com um monte de crianças, todas participativas. E lembro que até tinha um pesquisador espanhol que estava comigo, e como que essas crianças conseguem se desenvolver numa temperatura, e aprender numa temperatura de 36 graus em uma sala de aula. Impossível. Né? Impossível. Aí, quando voltou ao barco, né, e aí foi com o Emerson, vamos fazer alguma coisa para essa escola, e a gente foi. A gente adotou a escola, vamos dizer assim, né? E aí já foi doado notebook, já foi doado data show, né, caixa de som para fazer educação ambiental. Esse ano a gente vai levar mais material para eles. A prefeitura mesmo, a gente, né, conversando com a gestão, já fez uma reforma na escola, já tem uma sala de aula climatizada, já tem um ginásio próximo. A comunidade abraçou enormemente o projeto da expedição, e quando a gente está lá, as professoras, os pais de alunos estão todos participando. Então a gente vê que a comunidade, ou as comunidades como um todo, elas percebem a importância do conhecimento, elas percebem a importância de você ter essas ações que podem ser ações simples no primeiro momento, como você levar um data show para a educação ambiental, você estimular um trabalho em cima de uma tecnologia social, como por exemplo as fossas agroecológicas, como a gente teve duas fossas no ano passado. E essas fossas, elas funcionam como? Você trabalha com pneus que já não servem mais,
resto de material de construção, e você faz uma fossa onde são depositados os dejetos, né, os rejeitos e tudo mais, e tem uma área onde é depositada água cinza, por exemplo, que são as águas servíveis, servidas já. E aí você tem bananeira ou alguma outra fruteira, que aonde com o tempo você vai ter frutos. Então a comunidade está abraçando essa causa e está vendo que está sendo um sucesso muito bom, né? Está tendo um retorno muito bom. Então, quando você começa a trabalhar com isso, com essas ações simples, né, você começa a perceber que não é por falta de opção, é por falta de gestão e de visualização dos nossos gestores quanto às tecnologias ou às possibilidades que existem para o desenvolvimento das comunidades. Muitas dessas tecnologias ao alcance, né, nada Sim. muito elaborado, digamos assim, para se obter esses bons resultados. Seria por aí? Sim, sim. São coisas simples, né? Se você pegar, por exemplo, a gente teve o ano passado doação de 3 microtratores completos, com todos os implementos. Um microtrator hoje desse, em termos de mercado, está 120, 130 mil reais. Foram doados para 3 associações certificadas, registradas, tudo direitinho. Tem associação que tem 50, outra tem 100, outras 150 famílias em torno disso. Ou seja, se for um material desse, um bem desse que é doado, né, se ele for bem utilizado, a prefeitura teve o compromisso de fazer a manutenção desses equipamentos. Sendo bem utilizado, ele muda a realidade local de muitas pessoas ou de muitas famílias, porque a mão de obra hoje, ela está escassa de alguma forma, né? Mesmo no interior, onde você tem ausência de indústrias ou de empregos, né, a mão de obra também continua escassa. E aí vem a questão dos auxílios. O que acontece com os auxílios? Se a gente pegar o auxílio hoje, como muita gente diz, não, se eu estou ganhando R$600, vou ganhar R$600. Até dezembro, né? Até dezembro. Se eu vou ganhar R$600, eu vou dar um dia de serviço por R$30, né? Prefere você estar no auxílio. Mas é outra questão que a gente também não toca. Por quê? Porque dentro da expedição a gente procurou trabalhar desde o primeiro momento com isenção política de toda e qualquer ordem, toda e qualquer ideologia. Por quê? Porque é um trabalho que ele está sendo feito por instituições. Se a gente politizar, se a gente ideologizar, né, aí você não vai tocar esse trabalho. E a gente é muito vigilante quanto a isso. Por que é importante a gente fazer isso? Porque eu posso chegar em qualquer gestão, em qualquer município, em qualquer órgão estadual, federal que for, e posso dizer aquilo que eu estou encontrando sem ter medo de esconder qualquer coisa. Sem nenhuma reação temerosa. Sem nenhuma temerosidade. Então, o diferencial da expedição é que a gente tenta trazer as pessoas que estão participando para o mesmo nível de entendimento, né? Ou mesmo mostrar o mesmo nível de importância da expedição que ela está sendo feita, porque ela está sendo feito um trabalho que está entrando para a história do bairro São Francisco, que está sendo registrado, estão ficando os documentos, né? E certamente as ações que estão sendo desenvolvidas, né, para muita gente, elas vão ser marcantes. Por exemplo, o ano passado foi feito o primeiro trabalho com câncer de pele, onde foram feitas 9 cirurgias e eu acho que 4 desses casos que foram feitos tinha alteração basilar das células, ou seja, um câncer, um CA. E foram feitas cirurgias, né, foi feito acompanhamento todo. E para quem tinha um CA e ter sido, né, feita essa cirurgia, esse procedimento durante o período da expedição, né, pode mudar a vida de uma pessoa, pode salvar a vida de uma pessoa. Então, se a expedição toda, né, foi feita até agora, se tiver salvado uma pessoa, já está contando muito. Mas ela fez muito mais do que isso já. Certamente. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Aguardo você também. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir.
todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor José Vieira, engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca, um dos coordenadores da expedição científica que estuda, faz a análise de mais de 30 áreas de pesquisa, como arqueologia subaquática, saúde pública da população ribeirinha, na análise da água e peixes e os agentes contaminantes também no Baixo São Francisco. Professor, falemos inicialmente sobre a composição dos que estão no trabalho à frente dessa pesquisa na expedição. Olha, são 35 áreas de pesquisa. Se a gente começar pela parte de peixe, a gente tem desde a pesca, a qualidade de pescado, a quantidade de espécies de peixe que existe no Baixo São Francisco, a parte genética de peixe, a parte de reprodução, a parte de comunicação de peixe, que é acústica, passiva, que é feita para você saber onde é que tem os sons dos peixes, onde é que tem as melhores áreas de reprodução. A parte de ultrassom, onde você verifica como é que está a situação interna do peixe sem abater o peixe, por exemplo, que é feito por uma colega lá de Rondônia. Tem a parte de água, qualidade de água, contaminantes, pesticida, óleo em água, questão de graxas e óleos que são lançados pelos lava-jatos, por exemplo, a gente faz essa parte também. A presença de fitoplâncton, macroalgas ou as macrófitas de maneira geral. A parte de levantamento de áreas quanto a matas ciliares, solos, a parte de potencial de plantas medicinais, a parte de registro de propriedade intelectual quanto à questão de identidade geográfica, que é o selo geográfico. Esse ano a gente vai ter a primeira defesa de dissertação de mestrado durante a expedição, que vai ser na Ilha do Ferro, lá em Pão de Açúcar, com identidade geográfica. Isso veio um pesquisador do INPE, do Rio de Janeiro. Então, tem a parte de educação ambiental, que é o mais forte, que é transversal tudo isso, a ecologia subaquática, arqueologia subaquática, perdão. Então, o senhor falou um mundo de coisas. Em questões transversais, ao que parece, tudo é na linha transversal mesmo, né, no estudo. Porque é o seguinte, o que acontece? Se a gente não trabalhar com todas as áreas que fazem parte do contexto geral do rio, a gente não vai ter uma noção do que está acontecendo com o rio. Um entendimento completo, não é? Tem um monitoramento da parte ambiental, como todos os contaminantes e questão de qualidade de peixe e tudo mais. Por exemplo, esse ano tem muito forte a parte de saúde, onde vai ter um quarto barco na expedição, que é o Barco Saúde, que é um barco que foi doado pelos índios, concedido através com convênio com a FUNAI e com os índios, lá de Sergipe, que fica equivalente a Pão de Açúcar, agora não lembro o nome, acho que Poço Redondo, uma coisa assim. E, por exemplo, vão ser atendidas cerca de 600 pessoas durante os 10 dias, com 7.500 exames. Além disso, tem a parte de saúde bucal, que é feita desde a primeira edição da expedição, onde a gente teve já resultados quanto à questão de levantamento de cárie em crianças, distribuição de alguns kits de saúde bucal para crianças, que foi feito em escola já. Esse ano provavelmente teremos novamente essas ações. Ou seja, se a expedição consegue prospectar esses problemas, algo está faltando na gestão, não é? O objetivo da expedição não é mostrar o que está faltando, mas levar a sugestão para os gestores públicos de políticas que possam ser adotadas pelos municípios. Políticas essas que não são caras, vamos dizer assim, no primeiro momento. Faltam projetos, que a gente esteve
né, enquanto coordenação de expedição, e o reitor e vice-reitora da universidade, a gente esteve em Brasília. E por onde a gente passou, né, em 4, 5 oportunidades, 5 ministérios diferentes, instituições, a tônica é uma só: faltam projetos, né, das gestões municipais para poder fazer essas coisas acontecerem, essas ações acontecerem. Se tiverem esses projetos, né, naturalmente, seja numa esfera estadual, como na própria Assembleia, do qual aqui eu acho que muitos dos deputados, né, são sensíveis a essa questão, porque o Rio São Francisco, da bacia dele, tem 50 municípios de Alagoas que estão lá na bacia de São Francisco. Então, metade do estado de Alagoas está na bacia de São Francisco. Os deputados da bancada federal também devem ter essa sensibilidade, porque quando ocorre alguma audiência do São Francisco no Congresso Nacional, aparece 1, 2 deputados da bacia inteira do São Francisco. Então, a gente vê que precisa de ter um pouco mais de cuidado com a água que corre do São Francisco, que a água é essa que mata a sede do sertão alagoano praticamente como um todo. Professor, a pesquisa, a expedição já resultou, digamos assim, em artigos que podem ser acessados pelas pessoas em geral? Sim, sim. Esses materiais que foram gerados a partir da expedição, relatórios, livros, cartilhas, artigos publicados, eles estão todos na página da UFAL. Então, se você entrar na página da UFAL, você vai encontrar lá esse material. Tem a nossa colega Rose, que é responsável pela parte de comunicação da expedição também. Está tudo organizado lá com ela, tudo direitinho. Me chamou a atenção uma cartilha intitulada Plásticos, Perigo nos Rios e Oceanos, como também boas práticas de manipulação do pescado para feirantes, que está numa cartilha publicada. Isso. Essa cartilha foi publicada em parceria com a SEMAR, pelo os comitês de bacia do Estado. A gente vai estar negociando para ver se multiplica um pouco mais essa cartilha para poder distribuir com as escolas. Esse ano a gente vai ter a distribuição de cerca de 1.500 cartilhas da qualidade de pescado e cerca de 2.500 da parte de microplástico. Essa parte da cartilha de microplástico, ela é voltada para crianças, de maneira geral. Está bem ilustrada, bem direitinho, tem lá uma tartaruguinha linda que já encantou a quem a gente apresentou de criança, ficaram encantadas e maravilhadas. Então, certamente é um material que a gente vai trabalhar para ser multiplicado, quem sabe até ser distribuído nos sinais aqui em Maceió, nos semáforos, vamos dizer assim. Maravilha! Que para criança é fantástico. Mas já tem muito material já produzido. A gente, esse ano, a gente está comprando, no caso, eu estou como responsável, já comprei algum material para doar para as escolas ribeirinhas, para a questão da educação ambiental. Foi investido aí cerca de R$8 mil. A gente fez parceria com 2 editoras. Essas editoras estão doando material que ainda está para chegar para a gente. Já foram comprados alguns data shows. A gente está aguardando chegar um dinheiro do MCTI para comprar a parte de notebook também, para ser doado para as escolas. Então, como um todo, a gente vê que é possível fazer uma diferença para melhor, em coisas simples que estão acontecendo numa escola que está tanto na margem do rio como distante dela, mas que está dentro dessa bacia do rio. E as pessoas precisam só de informação para poder crescer, elas não precisam de esmola, porque quando você dá o peixe e não ensina a pescar... E fere a dignidade também, E fere a dignidade, As pessoas não estão pedindo esmola, elas não querem esmola, elas querem oportunidades. Pois bem. Professor, o senhor falou que quem realiza, financia e apoia essas pesquisas no Baixo São Francisco, por meio dessa expedição. Quanto cada edição é investido e o que seria e quanto seria necessário para contemplar o estudo da forma mais adequada? Orete, a gente costuma dizer que esse é um valor que ele é quase um segredo de Estado. Por quê? Por quê? Porque tem os custos diretos e indiretos. Os custos indiretos, eles são altos, porque cada pesquisador que vem, por exemplo, se você receber hoje um município que recebe 40 pesquisadores em um dia, se ele fosse pagar consultoria para cada pesquisador, é um valor que ele não tem como colocar isso em pauta. Mas em custos diretos, hoje a gente tem aí em torno de, tranquilamente, entre 800 e R$1 milhão
por edição dessa agora de 2022. Por que eu digo isso? Só da área de saúde serão 7.500 exames com 600 atendimentos. Além de exame de Covid para todo mundo que vai ser embarcado, vai chegar em torno de 100 pessoas, mas no geral não acaba girando aí em torno de 100 e 120 exames. Porque tem a pesquisa e tem as ações. Além das ações todas, onde a gente vai precisar de material, vai comprar material que está sendo doado por outras instituições, como no caso da própria Codevasf, que está a doação de mais 2 microtratores, só aí são R$250 mil. Material que está vindo de doação de editora, que vem mais 30, 40, 50 mil reais. Então, se a gente pegar a Semar, esse ano ela aportou 30 mil reais, sem contar o que ainda vai ter de material doado para a parte de educação ambiental, a participação dos técnicos da Semar também. O FAPEL está doando uma bolsa, acho que no valor de pesquisador, eu não sei qual é o valor agora, mas acho que em torno de 25 mil reais. Mas o MCTI está vindo com algum recurso. A universidade é um valor que a gente não tem como estimar diretamente, porque envolve veículos, envolve os profissionais da universidade, porque quer aquilo que não, são 10, 12 dias de trabalho que seu salário é bancado pela instituição. As outras universidades também, da mesma maneira como elas enviam equipamentos e pessoal também, com o custo deles. Se a gente pegar a Codevasf, está aí com 40 mil reais direto para poder compra de material, passagem de pessoal, além dos outros equipamentos. Por exemplo, a Codevasf comprou um Vant com câmera multiespectral que custa aí 150 mil reais. Ela vai ser só para expedição? Não, mas vai ser também destinada aos trabalhos da Codevasf. Ou seja, está se equipando uma instituição do Estado em função do trabalho que está sendo gerado para outras comunidades como um todo. Professor, nos fale sobre essa 5ª edição da expedição, não é? Que vai de 3 a 12 de novembro. Sim. A abertura será em Piranhas e o encerramento em Penedo. Como se dará? Bem, por que a gente programou de 3 a 12 de novembro? Porque fica um pós-eleição e fica antes da Copa. Então, foi o último encaixe que a gente encontrou viável para poder realizar a expedição. Primeiro, depois das eleições, para evitar qualquer contaminação de aspecto político que pudesse existir. E antes da Copa, porque a gente sabe que quando tem jogo no Brasil, para tudo e aí fica complicado. Mas a gente está programado para 3 em Piranhas a abertura. A abertura vai ser o dia todo em Piranhas, com todas as atividades de abertura. Vai ter o Esquenta Bienal, vai ter a exposição lá do Museu do São Francisco, Museu Ambiental do São Francisco, vai estar lá também. Vai ter um planetário oceanário do Sesc Brasília, que vai estar com a gente durante a expedição. Provavelmente tem algum apoio também da DESO lá de Sergipe. A gente está fechando isso também com eles. Vai ter a parte de eventos culturais, isso da manhã do dia 3 na abertura. Paralelo a isso, estarão ocorrendo as ações da expedição. Naturalmente, coleta de material, as visitas, a parte de educação ambiental, e todas as outras áreas de pesquisa que precisam coletar esses materiais. Dia 4 vai estar em Pão de Açúcar, Dia 5, Gararu, Sergipe, Traipu, Alagoas. Dia 6, São Brás. Dia 7, Propriá, que é Sergipe. Dia 8, Igreja Nova do Povoado do Chinaré, que é o nosso xodó, isso ninguém vai tirar da expedição. Pode sair todos os outros municípios, mas o Chinaré... Por quê? Porque foi o Chinaré que tocou todo mundo, onde a gente viu que teve alguma transformação e, de alguma forma, isso foi acontecer. Dia 9 e dia 10, Penedo, Piaçaba Sul. Dia 11, Foz e Brejo Grande. E dia 12, a gente retorna a Penedo para encerramento. Pois bem. Infelizmente, o senhor falou em encerramento, estamos encerrando o programa. Infelizmente, porque teríamos muito mais assuntos para abordar. Mas, professor, eu agradeço aqui a sua participação. Sucesso ao senhor e aos demais coordenadores e participantes dessa expedição científica importantíssima para o estado de Alagoas. Obrigada. Nós que agradecemos e aguardando todos vocês no dia 16, no auditório da reitoria, para o lançamento do 2º volume do livro sobre o Baixo São Francisco, características ambientais, às 10 horas da terça-feira, do dia 16. Na reitoria da UFAL, Maceió.
Obrigada e sucesso. Obrigado a você e estamos à disposição sempre. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.